Pois bem, gente, primeiramente vamos fazer aqui um tutorial de como formatar o computador, dando boot, né? Uma coisa que a gente não acabou não vendo nesse curso. O que a gente viu foi máquina virtual, e máquina virtual é muito assim, superficial perto do que a gente faz na realidade. Estou aqui com esse computador deste cliente, ele é um BioStar, da marca BioStar nacional, computador com Core i3, muito bacana, muito bom. Só que o Windows dele já corrompeu, então a gente tem que formatar. O primeiro passo é colocar o DVD na unidade, lembra? No caso aqui eu trabalho não com unidade de DVD porque elas não gravam bem, mas eu trabalho com pendrive, sempre nas portas de trás, porque nas portas de trás ele tem contato direto com a placa mãe, correto? Então a transferência de dados é melhor, é até mais rápido se você for olhar. Com o computador e todos os cabos ligados, ó, você já vai fazer o seguinte: você vai apertar o botão de power, tá, do computador, e ele vai ligar. Quando ele liga, automaticamente a gente tem que ficar apertando delete. Por quê? Porque a gente não sabe o menu de boot dele ainda. Ali a gente entra no setup, tá vendo? O setup de configuração dele. Ali a gente consegue alterar o boot. Como? Na palavra boot aqui, ó. Quando a gente chega na palavra boot, tem aqui, ó, boot option priority, ou seja, opções de prioridade do boot. A primeira que está aqui é o HD, correto? A segunda, a primeira está o leitor de DVD, lá, DVD RW AD780S. E embaixo está ST375-0640NS, são HD. Então, sempre fica o DVD primeiro, justamente para poder a pessoa formatar, justamente a própria BIOS fazia, entendeu? Formatar, instalar algum sistema, instalar alguma coisa. Então, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos fazer uma forma diferente. Nós vamos caçar a tecla de boot. Então, vou sair aqui, ó, da Save and Exit, né? Descarregar, aperta agora o Yes, pronto. No caso desse computador aqui, não é F8, mas sim F9 a tecla de boot. Olha para vocês verem, ó. F9. Aí entrei no menu de boot, ó. Please select boot device. Bem, isso varia muito de computador para computador. No caso desse aqui foi a tecla F9. Mas tem uns que costumam ser F8 mais antigo. Alguns notebooks costumam ser de F9 a F12 aqui, ó. Entre essas quatro teclas. Pode variar muito, Samsung, Positivo, Dell, não importa a marca, costuma variar bastante. Quando você entra naquele menu de boot ali, você pode escolher qual mídia que você vai começar. Olha para você ver, DVD RW, o ST ali no caso é o nosso HD, que é de 750 GB, e o Kingston Data Traveler, tá vendo? Kingston Data Traveler, para quem não sabe, é o meu pendrive. O rosinha que tá ali no cantinho, ó. Como que eu sei disso? Tá no escrito nele, no modelo dele, lá, DT, tá vendo? DT significa Data Traveler, tá bom? Ou tem a opção aqui de entrar no setup por aqui, ó. Como que eu descobri que era a tecla F9? Foi um processo muito chato. O que eu fiz? Eu fui apertando, assim que iniciou F8. Não era F8, tá? Não foi F8. Tá vendo que tá iniciando o sistema? Ctrl Alt Delete para reiniciar. Aperto o F9. Na hora que eu apertei o F9, olha lá, ó, entrou no menu de boot. Apertei F9 e entrou no menu de boot. Pronto. Então descobri a tecla. Você tem que fazer do F8 até o F12. Entendeu? Costuma estar quase 99% entre esse espaço aqui, ó, do teclado. Como também pode ter em qualquer tecla. E em notebooks, no caso, para você entrar no setup, não é o delete, e sim o F1. Tá bom? O F1. Aí, quando você entra no delete, no setup, você pode escolher qual mídia que você vai iniciar. Como que a gente faz isso? A gente vai na aba de boot e troca aquilo que eu falei com vocês. No caso aqui, eu formatei o meu pendrive. Ele não é mais um pendrive, ele é um HD de 8 GB com conexão USB. Como assim? Justamente ele virou uma unidade. No caso da BIOS dessa placa-mãe aqui, você tem um negócio que chama Hard Drive
priorities, ou seja, prioridades de disco rígidos, correto? O que a gente faz? Tá vendo aqui que na prioridade inicial, aqui ó, no boot opção 1, tá o ST 750, 3750, no caso é o HD. Se você for lá na última opção lá, Hard Drive, e selecionar, vai ter duas opções para você. A primeira é a opção o HD normal e o Kingston. Olha para vocês verem. Dando Enter, o Data Traveler 2.0100 é o meu pendrive. Eu poderia fazer isso também, mas o que vai acontecer? Toda vez que eu ligar o computador com esse pendrive, ele vai reconhecer esse pendrive em vez de reconhecer o HD. Em vez de iniciar o Windows, vai iniciar a instalação do Windows. Não é isso que eu queria e também não é isso, não é legal, porque senão você vai ficar preso num problema que é um boot infinito. Você vai ficar dando boot no sistema, até no instalador de sistema, até você entender que foi aquilo. Aí sim, aí você fala, poxa, nossa, eu acabei errando, não sei o que aconteceu. Então, de cara, não mexam nessa opção. Usem as teclas de menu boot que tem no teclado. Toda placa-mãe tem isso. É impossível uma placa-mãe não ter isso. São as teclas de atalho de boot. Vamos sair do setup aqui, ó, dando ESC. Pronto, saí, dou Enter. Aí, como eu já sei o que é o F9, quando dá o barulhinho, que eu dou o Ctrl Alt Delete, que dá o barulhinho, ó. Deu um barulhinho, eu já aperto F9. Na hora que eu apertei F9, ó, apareceu o primeiro menu de boot. Com a seta do mouse para baixo, a seta do teclado para baixo, eu escolhi o Data Traveler, que é o meu pendrive que tá lá atrás lá do computador, né? E automaticamente, assim que eu escolhi, é só eu apertar Enter. E aí começa a iniciar o processo de instalação, como a gente tinha visto. Pronto, aí, ó, o Windows está lendo através do meu pendrive e está instalando na máquina do rapaz aqui, do indivíduo que deixou essa máquina na loja. Está lendo, em vez de ler o drive de DVD, lê o pendrive. Olha lá, começando a instalação, entendeu? Iniciando a instalação, bonitinho. E aí o que acontece? O porquê de eu preferir pendrive, Thiago? Porque os pendrives não arranham, pendrive não estraga, pendrive não tem limite de formatação com ele, a não ser que ele queime. E é muito mais prático também por ser pequeno e caber num bolso, num chaveiro como o meu, ou ser carregado para qualquer lugar. Ou também você pode fazer cópias desse pendrive e formatar 5, 6 computadores, se você tiver 5, 6 pendrives desses ao mesmo tempo. Só você colocar todos enfileirados, tiver bastante monitor, se for só notebook, e vir formatando. Já fiz muito isso. Aqui a gente entrou no processo de instalação do Windows, correto? A gente tem que conferir a linguagem, como a gente viu no curso, o tipo de moeda e tem o padrão do teclado. Clica no avançar. No avançar, aí a gente chega nas duas opções que temos agora. Ou instalar agora, ou reparar computador. Essa aqui é quando o Windows não quer ligar. Isso é para outro vídeo, a gente pode fazer depois. Então a gente escolhe aqui, no caso, instalar agora, e aí ele começa a instalação. A instalação está sendo iniciada. Vamos aguardar, vamos aguardar. Pronto, aqui vem a questão da versão. Olha para vocês verem. Eu, por cara, gente, não gosto de trabalhar com versão abaixo de Ultimate. As não prestam, do profissional até o starter, são versões que não prestam. Aí no caso nós temos que conferir duas coisas: a arquitetura que tem no computador. No caso deste computador do cliente aqui, gente, ele é um computador com 4 GB de RAM e Core 3, então ele aguenta a arquitetura 64. O porquê que eu vou escolher 64, Thiago, em vez do x86? Por que eu vou escolher 64? Você vai escolher 64 quando o computador tem 4 GB ou mais de memória RAM, porque senão o Windows 7, perdão, não vai reconhecer a memória. A arquitetura x86, ela só reconhece até 3 GB de memória RAM só. Acima disso ela não reconhece, ela descarta. Então se eu tiver um computador com 4 como esse aqui, formatar ele com x86, ele vai descartar 1 GB de RAM e vai reconhecer 3. Vai trabalhar com 3. Isso não é útil, poxa. Você comprou com 4, você tem que usar 4. Então, para poder utilizar, no caso de 4 GB ou mais, você tem que formatar com 64 bits, que é o chamado x64, a arquitetura dele de processo, de trabalho do processador. Então, você escolhe a segunda opção e dá Enter ou clique em avançar. O porquê, gente, disso aí? Tem que estar sempre atento a isso. Você tem que sempre conferir quanto de memória que tem. Você pode conferir lá pela BIOS. Tá? O fato de você conferir quanto de memória que tem
vai ajudar bastante na questão da formatação, porque você não tem que entrar no sistema da pessoa, ou você também não tem que acabar tentando recuperar o sistema da pessoa para ver o que a pessoa tem de memória, de processador. Uma outra forma também, você pode abrir o gabinete e ler o que está lá de memória, como eu fiz aqui, puxei 2 pentes de 2. Mas isso é muito inviável. No caso aqui eu utilizei a BIOS também para poder conferir. Na hora que reiniciar aqui eu posso mostrar para vocês aqui a BIOS, como que a gente confere a memória. Então o que acontece aqui, gente? Nessa opção de instalação aqui agora, eu escolhi o X74 porque o rapaz tem 4 GB de memória RAM. Feito isso, é só clicar no avançar aqui, ó. Pronto. Aí vem o termo de licença, a gente marca aceito, né? Porque ninguém lê aquilo ali, correto? Beleza. Aí a gente clica no avançar, ó. Aí vem as duas opções aqui. Atualização ou personalizada. Essa de cima, atualização, você usa para quando o computador tinha XP. Então ela não é utilizável. Vamos descartar ela, porque ela gera um processo que pode dar erro na instalação. Eu já fiz muito por ela e não dá certo. Costuma dar bastante erro na instalação. E a outra opção que nós temos aqui é personalizada, avançada. Beleza, aqui a gente chegou na partição dos HDs. No caso, o indivíduo aqui ele prefere um HD inteiriço. Ah, tem 698 GB e tá livre 571. Se eu pegar 698 e diminuir por 571, vai dar um valor de dados do indivíduo. Então eu não posso apagar esse HD. Se eu colocar a opção formatar que tem aqui embaixo, vai apagar o HD. Eu não posso fazer isso. Como tem essa opção aqui, ó, formatar. Se eu colocar essa opção formatar, vai apagar o HD do indivíduo e o indivíduo vai ficar sem todos os dados. E aí você vai preparar para uma dor de cabeça maravilhosa, porque o cara vai te xingar, vai brigar e não vai acabar não falando que não te recomenda para ninguém, vai querer queimar seu filme, etc, etc. O que é que a gente tem que fazer nessa opção aqui? Vou ensinar vocês como formatar sem perder os dados do cliente. Sabe como? Você vai pegar a partição ali, em vez de você formatar, excluir, ou atualizar, ou carregar drive, ou estender, qualquer coisa dessa novo, você só vai clicar no avançar. Quer ver? Essa partição aqui de cima, aqui, ó, no caso aqui, ela está reservada para o sistema, gente. Não pode mexer nela porque ela é até pequena, ela, 100 MB, 65 dedos. Caso, vamos relembrar da aula de ontem, que a professora pode ter, ela tinha falado pra gente fazer o seguinte. Você pode pegar esse HD, se ele tiver, tá aqui ó, 698,5, espaço tamanho total. Espaço livre, 698, se tiver 698,5, o HD tá vazio. Beleza, eu posso formatar, diminuir, fazer várias partições com ele. Como não tá, eu não posso fazer isso. Mas você poderia fazer aqui, criar nova partição. Primeiro excluir, né? Depois criar nova partição, digitar o tamanho em megabytes, por exemplo. Você pega 85 e multiplica por 1024. Aí você vai saber quantos megabytes tem em 85 gigas. E aí você digitaria o número na tabela, tá bom? Agora, como é o caso do indivíduo aqui, nós vamos aprender a formatar sem perder os dados. Você já selecionou a partição que está o sistema. Olha para você ver, como que a gente sabe que está o sistema? Não é que está escrito sistema não, sistema é porque é o sistema que usa. É que está o primário, ou seja, primário é coisa, sempre é o primeiro, mas trata-se da partição onde que tem um sistema, o C, onde que inicia o sistema, então ela é chamada primária. Se fosse uma partição só vazia, ela seria secundária, entendeu? Que é só para armazenar dados. A gente escolhe a partição, já escolheu a partição, só clicar no avançar. Aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ao clicar no avançar, ele vai deixar uma mensagem para a gente, olha, a partição selecionada pode conter arquivo de instalação anterior do Windows. Se contiver esses arquivos, as pastas serão movidas para uma pasta chamada windows.old e você poderá acessar as informações do windows.old, mas não poderá utilizar a versão anterior do Windows. Olha para vocês verem o aviso que ele está dando aqui. Então, o que acontece? O Windows, ele pega todo o Windows antigo que está aqui, que é o que está com problema do indivíduo, e vai colocar numa pasta chamada windows.old, lá dentro do C2 pontos. Então, quando você terminar a formatação, você pode acessar todos os dados, vai estar na pasta de usuários do rapaz, no caso, os dados, fotos, documentos. Só que também vai gerar um lixo no computador, porque vai gerar uma pasta de 15 GB do Windows velho. Mas essa é a forma que tem de você não perder os dados do indivíduo sem formatar. A outra forma seria arrancar esse HD, colocar ele num outro computador e backupear os dados dele, gravar no DVD ou no HD externo. É uma trabalheira danada. E depois formatar esse HD e apagar ele todo. Entendeu? Aí é mais trabalho, aí você pode acrescentar mais trabalho no seu serviço.
No caso aqui, gente, olha para vocês verem, ó, o aviso foi dado, falando do quê? Que vai mandar para uma pasta chamada windows.old. Aí se você quiser anotar, é sempre bom você anotar windows.old. Tá? Quando eu terminar a formatação, eu vou lá nessa pasta, os dados dele vai estar lá. Numa outra oportunidade que eu vou fazer o vídeo quando terminar aqui, mostrando que os arquivos estão numa pasta lá, a windows.old, tá bom? Aí na hora que você clicar no OK, beleza, ele começa o processo de formatação, instalando o Windows. Tá vendo? Ó? Instalando o Windows e ele começa o processo de instalação. Eu vou parar o vídeo por aqui, porque já senão ele vai ficar muito grande, até a gente terminar tudo. Quando eu voltar com o próximo vídeo, eu já vou mostrar para vocês a pasta já do Windows.old, a formatação concluída, tudo bonitinho, já no finalizado, tá bom, gente? Só espero vocês que não reparem que a bagunça, porque aqui é um porão onde que eu mexo com o computador na minha casa. Então, o espaço que é bem pequeno, é meio uma gambiarra que eu fiz aqui, mas sempre dá para mexer aqui que eu trabalho de forma assim, de fora da minha loja, então fica até mais bacana para mim, porque aqui é mais fresco, mais tranquilo. E também os computadores aqui eu já tenho mais habitualidade de mexer aqui, eu já mexi aqui pelo menos uns 2 anos, tá bom, gente? Só não peço vocês que não reparem, mas no mais o vídeo de tutorial da instalação do Windows é esse, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo. Até o próximo vídeo aí, gente. Pois bem, gente, chegamos aqui a uma tela onde o Windows pede o usuário e o nome do computador, né? Como a gente pode ver aqui. No caso aqui eu usei user, porque é usuário em inglês, né? E eu não coloquei o nome do cliente, porque eu não sei o que ele vai querer, depois ele pode alterar. A gente clica no avançar, vem a parte que pede uma senha para a conta. Como no antigo XP era o mesmo processo. O que a gente faz? A gente clica no avançar para ficar sem senha. Porque geralmente muita gente não gosta que coloca senha. Eu sempre não coloco senha. No caso que a gente chegou na parte de chave do produto do Windows, o que a gente faz? A maioria dos Windows eles são piratas. Então você tem que desmarcar isso aqui para não ativar sozinho. E clicar no ignorar. Por quê? Depois que você vai ativar o Windows, na verdade, a gente vai usar um programinha para ativar ele. No caso aqui, ó, chega a parte onde que chega uma parte crucial, onde que você tem que deixar desativado no perguntar depois. Por quê? Costuma do Windows comunicar com a internet e descobrir que o Windows é pirata por causa dessa opção aqui. Quando você não marca essa opção, marca outra. Se ele estiver conectado, como o meu está conectado agora na internet com cabo azul, automaticamente ele já começa a baixar a versão para poder descobrir se a atualização, para descobrir se ele é pirata ou não. Marcando aquilo ali, segura um pouco. Aqui vem as horas, a gente confere as horas quanto é, né? De horário, a data, fuso horário, clique em avançar. No caso aqui, olha para vocês verem, ele tem uma placa de Wi-Fi e o drive foi instalado. Então ele está reconhecendo uma rede, olha, o ponte é o nome da rede Wi-Fi que tem aqui no meu porão, que é uma ponte de wireless. E no caso está pedindo para conectar, tá vendo? Ó? Olha para você ver, ó, escolha sua rede sem fio. Se não souber detalhes da sua rede sem fio, você poderá ignorar esta etapa e fazer isso mais tarde. Tá vendo, gente? Então vamos ignorar. Vamos ignorar para a gente continuar depois. Aqui o Windows está finalizando as configurações e praticamente a instalação do Windows foi feita. Tá bom? Apagou a tela. Bem-vindo. Beleza. Ótimo, gente. Aí agora está instalado. Está preparando a área de trabalho. Em instantes o computador vai estar pronto para uso. Vamos guardar mais um pouquinho. Guardar, a máquina está trabalhando. Essas ondas pretas que dão na tela aí, gente, isso aí é uma curiosidade só básica. E essas ondas pretas são a frequência de trabalho dele. Por ser um monitor de tubo, você consegue ver numa câmera digital a frequência de trabalho dele. Que é, cada onda dessa é uma medida de hertz, tá bom? Mas isso é aula de eletrônica. Pois bem, gente, olha para vocês verem. Chegamos na instalação básica do Windows. Aqui embaixo está falando que tem um Wi-Fi. O som está com um X vermelho, olha que curioso. A data, a hora. Agora, umas considerações finais. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, a gente vai pegar computador. Vai lá no meu computador e clica no botão direito e vem em propriedade. Aqui a gente vai ver se o Windows está ativado ou a memória RAM. Olha para vocês verem, ó, sistema operacional de 64 bits. 4 GB utilizável, 390. Por que 390? No caso ali, os 100 megas ou 10, o 0,10 GB, vamos falar assim,
ele está sendo usado para a placa de vídeo do computador, tá bom, gente? Isso é normal mesmo, ficar utilizável 3.90 ou etc, etc. Depende das placas mães. Descendo um pouco mais a barra de rolagem, você vai ver que o Windows, olha, ele não está ativado. Ele tem 3 dias para ativação automática. Ativar o Windows agora, se for original, você clica aqui. Como o nosso não é, você não clica, tem que estar conectado à internet, não é verdade? Pois bem, vamos fazer o seguinte. Agora vai começar um processo que não é o certo, né? Que é uma questão de pirataria, mas nós vamos começar um processo. Antes, eu vou conferir com vocês aqui o seguinte. Os drives em gerenciador de dispositivos. Olha para vocês verem, tá vendo isso aqui, ó? Controlador de barramento SM, controlador de PCI simples, controlador de Ethernet. Significa que esses drives não estão instalados, ou seja, a placa de rede não está funcionando. E aqui em cima, ó, adaptadores de vídeo. O de vídeo está Standard VGA Graphics Adapt, ou seja, está um drive de vídeo básico. Tanto é que aqui embaixo, aqui, ó, nem habilitou a transparência. Que costuma ficar transparente no Windows 7 quando o drive de vídeo está instalado. Ou seja, esse computador você vai ter problemas para ver vídeo no YouTube. Esse computador você vai ter problemas para executar coisas que requerem recursos gráficos. E o computador vai ficar com a letra grandona, uns negócios muito grandes na tela, como está aqui, ó. O que tem que ser feito, Thiago? Antes de tudo, a gente tem que ativar esse Windows, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês já já. Mas antes, eu vou entrar no C2 pontos. Olha para vocês verem. Lembra do C2 pontos? A unidade de DVD, o meu pendrive está aqui, ó. No C2 pontos, quando eu entro aqui, tem uma pasta lá embaixo chamada Windows.old. No caso, ela está aqui, ó. Tá vendo? Mas tem Windows.old 000 e 001. Ou seja, já teve várias formatações. Então, ou seja, formatou uma, formatou duas, formatou 3. Então esse computador já foi formatado 3 vezes, porque tem 3 pastas Windows.old. Se fosse 4, daria 2 e assim em diante. No caso, a última formatação nossa é essa com a data de hoje, ó. 22/10/2014. É a data de hoje. Então, é a .001. Quando eu clico aqui, ó, tá lá as pastas do usuário. Olha para você ver os últimos dados do usuário. Micro 01. Aqui tá a área de trabalho antiga do Micro 01 lá, tá vendo? Ó? Tem os dados do cliente lá, tá vendo? Ó? Documentos, tudo bonitinho, justamente salvo sem ter perdido. Então, essa pasta aqui, ó, olha lá os downloads do cliente, você tem os dados do usuário. Se for a primeira formatação que o computador foi feito, ela vai aparecer desse jeito aqui, ó, o Windows.old só. E vai estar do mesmo jeito, ó, usuários, user, tá vendo? E lá tá os dados do cliente, ó, desde a área de trabalho até vídeos. E ali o cliente tem todos os dados dele salvos. Só você criar um atalho dessa pasta do usuário aqui, ó, e mandar esse atalho para a área de trabalho. O cliente pode acessar bonitinho os dados dele. Bem, gente, a primeira coisa que tem que ser feita, tem que ser ativado o Windows. Eu tenho dentro do meu pendrive aqui um ativador. Olha para vocês verem ele aqui, tá vendo? Eu vou copiar isso tudo aqui para a área de trabalho. Colar na área de trabalho aqui, ó. Tá vendo que copiou? E aqui a gente vai executar como administrador. Pego isso aqui que é o ícone de execução. Botão direito, executar como administrador. Aí pede a diretriz, você pode falar que sim. Vai abrir uma janelinha que vai falar o seguinte. Quer ver? Vai falar que o Windows não está ativado, que está em forma trial. Trial significa, ou seja, experimentar só por 3 dias. Não é definitiva lá. Tá vendo aqui, ó? Trial. Isso. E tem aqui as informações e a chave do Windows. É muito simples. Você clicou no instalar, ele instala a chave de ativação. Lembra que estavam 3 aqui, ó? Aqui atrás, aqui, ó. Tava 3 dias para ativar o Windows. Olha lá embaixo, ó. Status não disponível, né? Porque tá trabalhando. 3 dias para ativar o Windows, tá vendo? Ou seja, logo após aqui ter finalizado, ó, o certificado e o serial já foram carregados e instalados com sucesso. Tá pedindo para reiniciar o computador, certo? Ou reiniciar ou desligar. No caso é restart. Eu dou um restart e o computador tá reiniciando. Tava 3 dias lá, não tava? Na hora que a gente voltar já vai estar ativado. O porquê do importante de ativar o Windows? Se você não ativa o Windows, você não consegue instalar mais nada nele. Ele costuma dar muito problema se ele não estiver ativo. E costuma dar muito problemas também de rede. Eu já vi rede parar de funcionar no Windows porque ele não está ativo. Isso é natural da própria Microsoft para evitar pirataria. O Windows 7 tem muito isso. Tá bom? Vamos continuar aqui.
Vamos esperar o Windows iniciar e assim que ele iniciar a gente já confere como está a ativação dele. Depois da ativação, o Windows fica pronto para você ser usado. Para você usar, perdão. Ele já vai estar ótimo já no ponto de bala para a gente poder instalar Office, instalar tudo. E lembrando que até agora, gente, a gente só pôs o Windows na máquina. Mateado, se você quiser digitar texto, tem WordPad e bloco de notas, mas não tem o Word. Entendeu? Não tem o Excel, não tem o PowerPoint, não tem outro navegador a não ser o Internet Explorer, não tem outro player de música a não ser o Media Player, tá bom? Então aqui, gente, a gente está iniciando a versão do Windows Ultimate já ativo. Graças a Deus, né? Vamos falar assim, ele já está ativo. Nesse caso aqui, já está um Windows chamado, que eu gosto de chamar de Windows seco, sem nada, no básico, até sem drive. Aí eu posso mostrar para vocês o seguinte, ó. Eu vou abrir aqui a janela do Windows com o logotipo do Windows Pause Break, tá? Logotipo do Windows Pause Break. Abre uma janela de sistemas. Quer ver aqui, ó? Essa janela aqui, ó. Logotipo do Windows Pause Break. Quer ver? Logotipo do Windows, que é a tecla WinKey e Pause Break. Aqui, se eu descer até lá embaixo, ó, o que tá ali agora? Windows ativado. Beleza, tem até o símbolozinho de original. Windows ativado. Pronto. Agora seu Windows está pronto para trabalho. Ah, Thiago, mas é aquele negócio dos drives lá de vídeo lá? Gerenciador de dispositivo. Você clica aqui em gerenciador de dispositivo, vai abrir essa janela para você. Eu vou dar uma dica que eu descobri isso olhando na internet e às vezes e um pouquinho também, metade na internet, metade sem querer. Gente, o Windows tem uma pasta nativa que tem os drives, sabia, do computador? Não estava instalado antes, numa versão anterior, os drives do computador? O que que acontece? Se eu achar essa pasta, vai estar todos os drives lá, não é verdade? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar o Windows caçar naquela versão antiga os drives de todos esses aqui que estão faltando, sem eu ter que baixar da internet. Tudo offline, ó, não estou conectado. Como que você vai fazer isso, Thiago? O Windows tem uma pasta dentro do System32 que faz o backup de todos os drives do computador. Ela chama Drive Store, ou seja, loja de drives, que o próprio Windows utiliza. É nela que você manda pesquisar. Aí eu mando atualizar o drive para abrir essa janela. Pesquisar automaticamente? Não, eu vou mandar procurar drive no computador. Aí aqui nessa pasta aqui, em vez de eu selecionar documentos, eu mando procurar, recolho essa aqui, e aí a gente vai lá naquela Windows.old, lembra, gente? Que tá lá embaixo, Windows.old 001, que é a nossa aqui, ó. Mas se poderia, no caso de vocês, poderia ser a outra. Aí eu vou em Windows, a pasta Windows antiga, vou em System32, ó, pra vocês verem, ó. System32, com Y, tá? System32. Dentro da System32 tem uma pasta chamada Drive Store, ela aqui, ó. Tá vendo? Windows Old, System32 Drive Store. Olha para vocês verem o caminho, ó. Windows.old 001, dentro da pasta Windows, dentro da pasta System32, dentro da pasta Drive Store. Ali tá o backup da última instalação de drives que foi feito. Lembrando que isso só dá quando vocês fazem esse processo que eu fiz de instalação. E clico no avançar. Olha o que vai acontecer. Ele está procurando dentro da pasta o drive e já ele vai instalar o drive, se ele tiver sido instalado anteriormente. Olha lá, ó, instalando o drive, tá vendo? Pronto, atualizou o drive, ó, que beleza. Vamos fechar. Aí, como você já deu o caminho agora é fácil, olha para você ver, ó. Eu vou reduzir isso aqui. Vou no controlador de internet e mando atualizar drive. Mesmo processo. Segundo, em vez de eu clicar no procurar, já tá o caminho ali, é só clicar no avançar. Aí ele vai procurar o drive. Aí, ó, esse drive já não estava instalado anteriormente no Windows. Então eu vou ter que baixar ele depois. Comunicação simples. Atualizar drive, procurar drive no computador. Mando avançar. Ele está procurando, instalou o drive, pronto, lá, instalou o drive. Aí eu vou fazer o mesmo, sabe com quem, gente? Com o drive de vídeo. Lá em cima, lá, ó, drive de vídeo. Tá standard, eu vou mandar atualizar ele, porque standard é básico. Mando procurar no drive. Mando seguir para frente no avançar. Aí ele vai procurar o drive e não achou também. Infelizmente ele não achou. O que vai acontecer então? A gente tem que olhar as outras versões. Por que ele não achou? Porque provavelmente a última formatação que foi feita aqui não deveria ter os drives todos instalados. E não fui eu que fiz.
porque se tivesse sido eu que tivesse feito, estaria instalado. Mas eu posso usar aqui as versões anteriores do Windows, que estão lá, por exemplo, a Windows.old, para vocês verem, atualizar drive, procurar no computador, mando procurar, vou caçar aqui no caso aqui, Windows.old, né, que é a primária, a básica, vou em Windows, System 32, do mesmo jeito, Drive Store, do antigo, a primeira, ele aqui, ó, Drive Store, tá vendo? Tem drives e Drive Store, tem que ser Drive Store, tá, gente? Drives não dá, não. Clico no avançar, vamos ver se vai procurar, instalando software de drive, ó, gente, ó, instalou, tá vendo, ó, atualizado com êxito, ó que beleza. Ou seja, ele procurou na forma mais antiga. Vamos ver se o standard vídeo dá, senão eu vou ter que baixar da internet. Procurando software, instalando drive de vídeo aí, ó. Ou seja, tava standard, na verdade. Instalando software de drive. Beleza, lá, instalou o drive de vídeo, ó, Intel HD Graphics. No próximo vídeo a gente vai ver, não vou reiniciar o computador aqui, como que o computador vai comportar. Tá vendo que tá pedindo para reiniciar? Deseja reiniciar agora. Então, como que o computador vai comportar com os novos drives instalados? Isso aqui, até aqui a gente já rodou então 70% da nossa formatação completa, tá bom? No próximo vídeo a gente vai ver aí como é que ficou a instalação do Windows e ativar os drives de vídeo bonitinho e todos os drives necessários, tá bom, gente? Até o próximo vídeo aí, ó.